Mais um episódio do podcast está no ar. Menos pausa. Para você, 40 mais, que está interessado em todos os assuntos relacionados ao climatério e menopausa. Está no ar esse episódio que foi tão pedido por mim, pela minha assessoria e principalmente pelas nossas seguidoras. Vamos falar hoje sobre o tema de aspectos psicológicos do climatério. E para você que quer ouvir, estamos no Spotify. E quem quer assistir, vê o vídeo na íntegra pelo YouTube. Então fique ligado que vem coisa muito legal por aí. O nosso tema de hoje é com a doutora Camila Monteiro. Ela é uma psiquiatra, amiga, faz parte do meu corpo clínico de multidisciplinaridade, minha médica e muito competente. A doutora Camila é formada pela Universidade Severino Sombra do Rio de Janeiro, fez residência em psiquiatria no Hospital Santa Marcelina em São Paulo, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem o título de especialista pela AMB, pós-graduada em nutrologia e é uma prescritora de canabidiol, membro da Sociedade de Estudos em Cannabis e está super atualizada em todas essas terapias com o cannabis e toda a parte de psiquiatria também. Seja bem-vinda, Camila, ao Menos Pausa. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande, tanto por ser pela nossa amizade e por quanto eu acredito no seu trabalho, você sabe disso, né? Como você mesmo disse, nós fazemos parte do nosso corpo clínico, que fazemos a diferença nessa saúde integrativa que hoje a gente vê tão pouco e é tão necessária. Com certeza. Então vamos lá. Apresentação devidamente feita, vamos começar a falar um pouquinho sobre essas alterações psicológicas no climatério e na menopausa. Primeiro, quem não viu os outros episódios, vamos só pontuar o que é o climatério, né? Então, o climatério é todo aquele período que envolve as alterações hormonais da pré-menopausa, a menopausa, que nada mais é do que a última menstruação da vida da mulher, e a pós-menopausa. Então, todo esse período envolve muitas alterações hormonais e é disso que a gente fala. Nossa missão é desmistificar os mitos e tabus e empoderar a mulher 40 mais que está entrando nessa fase da vida, né? Então, como a gente vai falar mais pela questão psicológica, o que a gente pode ter na nossa fase de 40 mais relacionado aos sintomas psicológicos que começam a se alterar, Camila? O que mais você vê nessa mulher 40 mais quando ela chega no seu consultório? O que eu mais vejo nessa mulher 40 mais quando ela chega é aquela ansiedade misturada com uma angústia das primeiras grandes transformações na vida dessa mulher. Vamos pensar juntas. Essa mulher 40 mais, ela já está numa questão financeira da vida profissional organizada, ela já está com uma questão de os filhos. Lógico, temos exceções, tá? Lógico que tem exceções, mas a maioria ou está entrando na adolescência ou é uma mulher que já está com os filhos saindo de casa. Uma mulher que já tem alguns anos de casamento, e aí chega essa questão dessas alterações hormonais, carregando todo essa questão, já para essa bagagem que já não é fácil. Então, quais são os principais sintomas? É ansiedade, uma sensação... se fosse para dar uma classificação na psiquiatria, eu diria que é um transtorno misto. Né? Seria um transtorno misto se fosse uma classificação para um psiquiatra, né? Ela tem os episódios ansiosos, assim, alternados com os depressivos, junto com isso uma piora drástica na qualidade do sono, né? E tudo isso junto com essa fase que eu mencionei lá no começo. Filho ou na adolescência ou saindo de casa e todas essas outras questões associadas. Então, os principais seriam esses, Lívia, mais a ansiedade e depressão com alteração, às vezes, da qualidade do sono. E assim, o que ela precisa, essa mulher com mais de 40 anos, ficar atenta quando aquele sinal, aquele sintoma já não é uma coisa comum da faixa etária, é algo que ela precisa de uma intervenção, de uma ajuda do psiquiatra. Essa mulher que está sentindo isso, o que ela precisa ter de alerta, assim, nossa, eu acho que é algo mais. Eu acho que essa mulher 40 mais, ela pode ver como alerta e a necessidade de procurar o psiquiatra quando tem alterações das suas funções. Mas isso é a mulher 40 mais e
E a nossa classificação para todos os outros das outras idades nos transtornos. A psiquiatria, a gente não tem exame, né? Então, vamos partir dessa situação. A psiquiatria, nós não temos exames. A linha entre normalidade e patologia, ela é muito tênue. E é uma coisa que, algo para mim pode ser normal, e para você olhar e falar, nossa, isso não faria sentido nenhum para mim. Então, como que o psiquiatra consegue entender o que é patológico e o que seria normal? Não sei se existe essa palavra. É o quanto causa de sofrimento para essa pessoa. O quanto esse sintoma está atrapalhando na sua rotina. Então, uma mulher, sempre muito, vamos levar para nossa representante do assunto, nossa mulher 40+. Ela é produtiva, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha fora e ela consegue dar conta de tudo isso. E aí começam as alterações normais da idade, as alterações hormonais, ela se sente mais cansada. A memória já não é mais a mesma. Ela percebe que sair à noite não é mais tão fácil. Aquela preguiça já não está mais tão comum, já não é só uma preguiça. Ela se sente mais isolada, as amizades se distanciando. Os afazeres de casa já não são mais tão bem feitos como ela gostaria. O sono, no outro dia, ela acorda mais cansada. Com os filhos e com o marido, ela começa a perceber uma irritação um pouco maior. Em relação ao marido, se tinha aquela vida sexual, começa a ter uma alteração e ela começa a se questionar, né? A minha libido já não é mais a mesma. Eu amo meu marido, mas o que é que está acontecendo? Então, quando ela vai procurar o psiquiatra? Quando começar a trazer o sofrimento, né? Quando isso começar a atrapalhar a rotina diária. Aí eu acho que é a hora de procurar o psiquiatra para a gente dar uma olhada nesses sintomas todos. E é importante a gente salientar que as alterações hormonais, elas vão acontecer até 5 a 10 anos antes dessa menopausa. Então, só para a gente voltar um pouquinho a alguns assuntos que a gente já falou aqui no podcast. Quando a mulher menstrua, os ovários dela começam a trabalhar, começam a produzir hormônios. Em média, a mulher vai ter os ovários funcionando por 33 a 40 anos. Então, vamos colocar um exemplo fictício. Então, uma mulher que menstruou aos 10 anos, a partir dos 43, ela já pode entrar na menopausa, e isso não seria uma menopausa precoce para essa paciente. Só que ela pode menstruar e entrar na menopausa aos 50. Então, dessa janela é o período que a gente espera para esse ovário entrar em falência. Só que, por exemplo, vamos pensar que a menopausa dela será aos 47. Mas aos 42, 5 anos antes, ela já começa a ter oscilação de alguns hormônios. E um dos principais hormônios, um dos primeiros hormônios que vão oscilar é a progesterona. E a progesterona, ela é um hormônio muito importante para o sistema neurológico. Ela que faz a neuroplasticidade dos neurônios. Então, ela que vai trabalhar na memória, na sedimentação da memória, no raciocínio, na cognição, na esperteza mesmo. Então, é muito comum a mulher 40+, se queixar para o psiquiatra, para o ginecologista, que ela não tem mais a mesma produtividade no trabalho, que ela não consegue mais ser tão eficiente e cumprir com as tarefas dela do dia com tanta agilidade, que ela começa a fazer as coisas e se esquece no meio do caminho que ela estava fazendo. E fora isso, começam as alterações do sono, porque a oscilação da progesterona vai fazer com que ela tenha o despertar no meio da madrugada. Então, isso é hormonal. E quem, dormindo mal, consegue ter uma boa produtividade no dia seguinte? Não consegue. E aí isso vai gerando uma bola de neve. Então, essa paciente que não dorme bem, não produz melatonina suficiente, não produz testosterona suficiente, que são hormônios produzidos no sono profundo, e quando você tem o despertar, você já superficializou esse sono. Então, no dia seguinte, ela vai estar mais ansiosa, mais irritada, menos produtiva, obviamente sem energia e, consequentemente, sem libido, né? Então, tudo isso vai gerando um sofrimento psicológico, levando mesmo a uma possível ou uma depressão-like. E essa paciente que nunca sentiu isso,
ela se assusta. E o grau de sofrimento é muito individual, né? Então, tem pacientes que passam por essa fase e falam, eu não tive nenhum sintoma. Na verdade, com certeza ela teve, porque hoje a gente tem mais de 76 sintomas listados de climatério, mas muitas vezes, ou pela correria do dia a dia, ou por ela ter muitas funções, ou por ela ter muitas responsabilidades, ou mesmo pela criação mesmo, que a parte cultural influencia muito aí. E isso pode levar a mascarar alguns sintomas. E muitas vezes, essa mulher, ela não consegue identificar que as coisas estão mudando por alterações hormonais. E é importante que a gente chame a atenção também, não só dessa mulher 40+, sobre tudo isso que a gente está falando, mas principalmente dos psiquiatras. Porque é muito comum essa mulher chegar primeiro em vocês, né, Camila? Porque as alterações psicológicas são as primeiras, alteração de sono, alteração psicológica. Então, é muito comum ela chegar lá para você assim e não ao ginecologista. E muitas vezes, coitada, ela até vai ao ginecologista, mas não é um profissional que se atenta para essas oscilações hormonais, que só faz aquela rotina básica e nem conversa com a paciente. E às vezes até o ginecologista, você tá assim, vai para o psiquiatra. Né? E é importante que na hora que ela chegar lá para o psiquiatra, né, Camila, o psiquiatra conseguir identificar isso e diferenciar dos casos de depressão maior para que faça uma avaliação hormonal ou encaminhe para um colega que faça para conseguir diferenciar isso e muitas vezes não entrar com um antidepressivo, um ansiolítico nesses casos, né? Exatamente, Lívia. Essa é uma questão muito importante, né? Vamos, assim, duas coisas que você falou agora que eu acho muito interessante pontuar. A primeira fica da minha parte da minha admiração e da minha parte aqui do seu trabalho, principalmente pelo seguinte. O que acontece quando a gente vai ao ginecologista? Vou falar agora um pouco como paciente e como... E falando sobre essa mulher. Elas chegam para mim quando eu digo assim, quantos anos você tem? Você já parou para pensar que esses sintomas podem não ser? Não, eu fui no ginecologista e está tudo normal. Eu escuto isso pelo menos umas 3 vezes na semana. Eu fui no ginecologista, está tudo normal. E aí é um tempo que a gente tem que explicar que esse normal não é tão normal, porque infelizmente, você sabe disso, existem em todas as especialidades, não é uma questão só da nossa, quem é médico de papel, o médico que se prende a referências. Só que a gente esquece de dizer que aquelas referências é da menina de 28, da de 30, isso que eu estou te falando é o que eu falo para elas. E essa referência que ele diz que tá tudo normal é a de 28, é a de 30, de 33 e de você 40+. Então, o normal delas não é o nosso normal, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa visão integrativa e essa visão desses 5 a 10 anos anteriores à menopausa, porque para a maioria, eu vou dizer para todas as mulheres em geral, existe o período estou menstruando, parei de menstruar. Simples assim. E somos criadas assim. Temos um pouco mais de conhecimento por sermos da área médica, mas a maioria é criada assim. Não tô na menopausa ainda. Eu ainda menstruo? Eu ainda menstruo. Sim. E não entende que a menopausa ela é um processo, né? E eu uso até muito isso. Lá atrás, quando você menstruou, a sua menstruação não veio de um dia para o outro. Lembra que foi a mama, que foi o pelinho. E depois disso, de quando iniciou o seu processo até menstruar, não foram anos? Para parar é a mesma coisa. Então, a mulher não tem essa visão e eu vejo que hoje os ginecologistas não têm essa visão. Então, aí ela chega com isso. Foi no ginecologista, ele já falou que não é hormonal, então é do psiquiatra. Então, se resolve. A gente até gosta de brincar que a gente não tem nem para quem mandar, né? Porque todas as especialidades que não dá conta, manda para psiquiatria. Então, nós não temos ninguém para referenciar, tá? Então, vamos lá. E como que eu sei se aquela mulher, eu vou bater o pé que é hormonal ou que eu quero primeiro a ginecologista, eu quero primeiro marcar com a Lívia, vai lá e como que eu, antes que eu medique, né? Então, quem seria essa mulher que primeiro precisa dessa avaliação ou esse olhar da ginecologia antes? É uma mulher que passou por N dificuldades na vida, né? Como todo mundo. Chegamos lá no 40+, se estamos vivos, temos uma historinha para contar. Ninguém chegou com 40+, sem pedrinhas no caminho, sem momentos difíceis, sem algo na vida desafiador. Não tem como, né? Quem viveu, quem está na vida, chegou aos 40+ com alguma história para contar. E essa mulher, nessa história toda,
Ela nunca apresentou alteração de humor, ela não teve nenhum diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Ela enfrentou ali a tristeza, a ansiedade normal e levantou e seguiu. E aí ela chega para mim lá com 40 a mais, com seus 43, 44 anos, dizendo assim, os sintomas como tipo, deprimi agora, mas com aquela história pesada lá atrás e você deu conta. E agora, o que tem acontecido na sua vida? Às vezes nada. Então, antes que eu passe um psicotrópico, antes que eu passe qualquer medicação, eu falo, não estou diminuindo, não estou minimizando a sua dor, mas vamos fazer o seguinte, eu quero primeiro uma avaliação do ginecologista e depois, no seu retorno com essa avaliação feita, a gente conversa de novo sobre remédio e deixa essa porta aberta. E aí ela volta para mim com essa avaliação e aí sim, juntas nós vamos decidir se vamos associar alguma medicação ou ela quer esperar, se ver essa parte hormonal resolve sozinha. E é importante porque, assim, essa questão laboratorial, quando a gente tem uma menopausa instalada, que o ovário já entrou em falência, a gente tem mesmo isso no laboratório. Então, a gente olha níveis de FSH alto, estradiol baixo, progesterona baixa. Só que antes disso acontecer, nesses anos que antecedem, os sintomas, a clínica é muito mais proeminente, é muito mais valorizada, porque a gente vai ter período que vai ficar tudo bem, e nós vamos ter períodos que vão ficar as coisas piores. Então, é normal, por exemplo, no dia 20 de outubro, às 7 horas da manhã, eu dosar os exames dessa mulher, que ainda não entrou na menopausa, está na pré-menopausa, e a gente tem níveis hormonais maravilhosos. Era um dia que ela estava muito bem, sem sintomas, estável, equilibrada. Uma semana depois, às 7 horas da manhã, eu vou dosar novamente e eu pego os exames completamente alterados. E aí, se ela chega dentro de um consultório que é só visto esse exame laboratorial, pegou o dia que ela tá com muita produção hormonal e o exame tá bonito, vai falar assim, olha, o seu problema é psiquiátrico, tá? Você vai lá, não tem nada alterado, os seus hormônios estão lindos. E aí se pega um dia que ela foi dosar e os hormônios estavam muito ruins, aí vai falar assim, nossa, vamos entrar, olha, você já entrou na menopausa, vamos entrar com essa dose alta aqui de hormônio que tá tudo zerado. E essa oscilação, eu sempre falo para os pacientes, é o período mais difícil para a gente conseguir tratar, equilibrar e modular esses hormônios. Porque no dia que o ovário não produz nada, o pouquinho que eu der vai aliviar, mas não vai resolver. E quando ele produzir e somar no que eu produzo, não pode ser uma dose tão alta a ponto de causar efeito colateral. Então, nessa pré-menopausa, tem que ter um olhar mais abrangente, tem que trabalhar com doses mais baixas de hormônio, tem que acompanhar essa paciente no máximo a cada 4, 6 meses, porque oscila muito, porque muda muito. E é importante a gente ter esse olhar multidisciplinar. Tanto na paciente que realmente tem algum distúrbio psiquiátrico, né, Camila? Vamos pensar que a gente conseguiu diferenciar e essa paciente só com uma alteração hormonal a gente corrigiu, ela ficou bem, não precisou entrar com nenhuma medicação. E até aquela paciente que realmente ela já teve alguns episódios depressivos durante a vida dela, que foram resolvidos e melhoraram, mas que agora esse gatilho da disfunção hormonal desencadeou uma nova crise e a gente realmente precisou entrar com algum medicamento. O que a gente pode fazer no dia a dia com os hábitos para melhorar, para aliviar, em relação ao que a gente chama de medidas comportamentais? Então, no dia a dia, quais são as nossas orientações, que eu acho que bate muito as nossas orientações, e vem de encontro com essa nova corrente que a gente tá vendo aí, que é a medicina do estilo de vida, né? E eu acho que essa medicina do estilo de vida que hoje tanto se fala, né? Não chega a ser uma especialidade, mas é uma corrente de colegas aí que estão estudando a fundo isso, tá trazendo uma riqueza para nós. Eu acho que eles estarem empenhados em trazer isso, para nós de todas as outras especialidades vai ser um ganho muito grande. Então vamos lá, né? O que a gente fala aqui que a MEV, né? A medicina do estilo de vida vem trazer agora no momento. Vem trazer que tudo na vida são pilares, né? É uma alimentação. Eu gosto até de dar um exemplo, né? Por que às vezes os pacientes me questionam isso e vai servir muito para ilustrar isso? Por que os meus avós não falavam tanto? Tinham outros transtornos mentais, mas por que não tinha tanta a questão da depressão e da ansiedade? É muito simples. Eles dormiam na hora que o sol
escondia. Eles acordavam na hora que o sol nascia. Eles faziam todo o ciclo natural de melatonina, cortisol da natureza. Hoje, depois da energia elétrica e agora com o celular, nós perdemos isso. Então, vamos pegar tópico por tópico, essa parte. O que nós podemos fazer? Eu sei que às vezes soa difícil, ela não faz, mas as telas antes de dormir não dá. É só a gente imaginar essa questão, né, lá atrás. Então, diminuir tela, diminuir luminosidade, a gente tentar fazer aquele ritual do sono mesmo, né, aquele momento dormir, pôr pijama, escova-dente, com luz, menos estímulo, seria o ideal. Outra coisa, vamos pegar lá atrás. 6, 7, 8 anos de idade, onde eles estavam, acordava, ia para a roça. Então, tinha o quê? Atividade física. Atividade física se começava lá com 6, 7 anos de idade. Hoje, nossa vida é acorda, entra no carro, senta, trabalha. Nós não temos... Academia hoje, para que a academia veio hoje? Hoje a academia ela existe para substituir essa vida que nós tínhamos lá atrás e que hoje nós não temos mais. Um pouquinho dela, né? Um pouquinho dela. Então hoje, quem são as academias hoje na vida moderna? Uma simulação dessa vida que eles tinham e não está muito longe, os nossos avós. E nós não temos. Então, a atividade física é igual tomar banho, comer. É uma necessidade. As pessoas não entendem isso. As pessoas levam muito a questão da atividade física para a estética. Exatamente. E a atividade física é necessidade. Eles não conseguem entender que eu preciso, na psiquiatria, você precisa na ginecologia que a pessoa faça atividade física, né? O outro grande pilar, né? A alimentação. Vamos fazer o paralelo de novo. Eles comiam o que plantavam no quintal de casa. Sem hormônio, o frango não tinha hormônio, a vaca era mesmo. E nós? Por mais que você escolha uma alimentação, vou comer só orgânico, vou comprar... Não é 100%. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, você até já tira a desculpa, né? Então, não é comigo, então. Então, não estou dizendo isso. Nós precisamos melhorar. Então, já não tem como fugir disso. Então... Presunto, salsicha, para que eu vou diminuir o consumo desse tipo de fast food? Isso eu posso fazer. Sim. Então, assim, eu não estou nem falando de quantidade de comida e de dieta, não estou falando disso, eu estou falando de escolha. Tirar os processados, né? Escolha. Então, assim, esses 3 pilares eu acho que é o principal. A alimentação, a atividade física e um sono. Isso não é papo de médico, né, Camila? A gente tem muitos estudos. Eu trouxe a história exatamente para isso, para ver que porque eles eram assim e nós não somos. E a gente consegue ver muito isso no consultório e a gente tem muitos casos em comuns, assim, a gente podia ficar uma tarde inteira só falando de casos nossos do consultório, mas assim, a gente tem pacientes que a gente atende que chega assim, sedentária, muito triste, angustiada, com alterações de ciclo hormonal, mas que muitas vezes... antes da gente até entrar com a modulação hormonal, porque eu sempre falo, a reposição hormonal, por mais que ela seja necessária, ela deve ser encarada como um telhadinho da casa. Essa casa, essa base, ela tem que estar muito bem alicerçada, né? Que é nessas coisas que a Camila falou. Então, a gente precisa ter essa prática regular de exercício, a gente precisa ter uma boa higiene do sono, uma qualidade desse sono, não é número de horas dormidas, é qualidade, é o horário que você dorme, o horário que você acorda. E a gente precisa ter uma alimentação mais saudável. Ninguém aqui está pregando ser xiita, né? Então, assim, eu não vou poder mais sair, eu não vou poder mais comer uma pizza esporadicamente, não vou poder comer um lanche esporadicamente, não é isso. A questão é que, assim, a semana tem 7 dias. Então, assim, se a gente conseguir pelo menos 95% dessa semana fazer uma alimentação saudável, diversificada, rica em produtos naturais, isso vai trazer muito mais benefícios. Hoje, a gente tem dados científicos mostrando que quanto mais industrializados, quanto mais conservantes, aromatizantes a gente usa, maior risco de mutações celulares, maior risco de alterações neurológicas como depressão, demência, Alzheimer. Então, tudo isso é muito estudado. Então, a gente vai ficar mesmo batendo nessa tecla, nós vamos insistir cada vez mais, porque esse é o básico que custa nada. É um tratamento de graça, que é só questão de organizar o dia a dia. É fácil? De forma alguma. A gente vem de uma criação, a gente vem de uma
de uma era que é muito diferente dos nossos avós. E a gente tem que tomar muito cuidado que a nossa próxima geração, a geração dos nossos filhos, isso está muito mais acentuado. E é o que a gente faz, nós somos espelhos para eles. Então, a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida e o que a gente está passando para os nossos filhos. Porque isso vai gerar repercussões lá na frente. Por que a gente está tendo tanto câncer de mama precoce? Por quê? Porque está tendo muita obesidade, muito nível de estrona aumentando, alterando mutação, levando a mutação celular. Por que a gente está tendo tantos casos de câncer de intestino? Por tudo isso. Tantos adolescentes usando antidepressivos, né, Camila? Tudo isso por estilo de vida. Então, essa questão do estilo de vida, ela é necessária e ela é uma prevenção de complicações. E quando a gente fala dessa questão de mudar o estilo de vida, a gente consegue ter sucesso em casos que muitas vezes passaram por outros médicos e que já foi indicado tratamentos agressivos, como vai retirar o útero que melhora isso, entra com 2, 3 antidepressivos, e na verdade quando a gente alterou a alimentação, então é por isso a necessidade da gente trabalhar em conjunto, né? Então é muito importante que a gente tenha uma nutricionista que a gente possa indicar, que a gente tenha um educador físico que possa acompanhar essa paciente. Mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Que faça uma caminhada, que faça um exercício ao ar livre, que faça uma dança, que mexa seu corpo, né? Para a gente tirar aquele sedentarismo, aquela inércia, né, Cá? E até para a questão não só da saúde muscular em si, mas liberando neurotransmissores que ajudam na melhora desses sintomas de angústia, depressão e tudo mais. Então, virar essa chavinha é muito importante, e o metabolismo após 40 anos dificulta que a gente tenha essa disciplina. É normal a paciente ficar com menos energia para o exercício, ficar com mais vontade para comer doce, carboidratos, comidas embutidas, industrializadas, ter esses despertares à noite. Então, a disciplina precisa ser maior e, com certeza, com a ajuda profissional, a gente consegue ter resultados muito melhores, né? Então, vou falar um pouquinho agora de uma paciente que a gente tem em comum, um nome fictício, tá? Vamos pensar que ela chama Ana, tá? Então, uma paciente de 40 anos que começou a ter algumas alterações de ciclo menstrual. Então, ela já tinha essas alterações antes, mas que se intensificaram após 40 anos. Então, é normal a gente começar a ter mais sangramento, ter mais cólica, uma TPM mais intensa. E junto com isso, começam a ter alguns problemas da vida cotidiana de uma mulher 40 mais. Então, sobrecarga do trabalho, um relacionamento duradouro que já começa a aparecer. A mulher 40 mais, ela sabe o que quer, né? Então, eu falo que a gente chega numa fase, aos 40, que é uma fase, tem seus reveses, mas tem seus bônus, né? Então, a gente sabe o que a gente não quer e a gente sabe o que a gente quer. E no relacionamento, às vezes, que você foi tolerando muita coisa, você começa a falar assim, epa, isso eu não quero mais pra mim, né? E aí, muitas vezes, filho entrando na adolescência, então, essa mulher começa a ter alguns sintomas que vão intensificando e que acabam chegando na psiquiatria, né, Camila? E aí, essa nossa paciente na psiquiatria entrou com medicação. Essa nossa paciente, o nome é fictício, mas essa nossa paciente, ela é real, né? A hora que você começou a falar um pouquinho dela, e eu acho que é legal, porque é um caso que nós temos em conjunto, que dá pra gente usar bastante como exemplo aqui, né? Então, é uma paciente que tem várias questões, ela é muito rica para a gente dizer nesse momento, para exemplificar quem é essa mulher 40 mais, né? Como você disse, a mulher 40 mais, ela sabe o que ela espera de um relacionamento, né? E ela tanto sabe o que ela espera de um relacionamento, como ela sabe que ela tem como acertar, né? Então, junto com toda essa questão de um casamento, às vezes que não deu certo, um filho entrando na adolescência, e essas mudanças de vida, questões financeiras que mudaram, o estilo de vida mudou, tudo mudou, e junto com tudo isso a cabecinha mudando junto, né? Iniciando, lógico, ela foi uma paciente que realmente começou pela Lívia, para depois vir para mim. Ela exemplifica bastante esse exemplo que nós dissemos antes, que eu cheguei, pedi que fosse avaliada primeiro
primeiro e que depois voltou. E realmente a gente necessitou de colocar uma medicação. Começamos em dose baixa. Essa medicação associada hoje, não vamos dizer reposição hormonal, porque ainda não é uma reposição hormonal, né? É isso. É uma suplementação do que está faltando. Eu acho legal, até assim, eu acho que para o climatério fica legal isso, né? Essa não é reposição hormonal, é suplementar. É um equilíbrio hormonal, Exato. né? Então, assim, estão fazendo reposição? Não, nós estamos equilibrando. Eu acho que esse termo é legal para essa época. E esse equilíbrio hormonal, junto com a medicação, está tendo muito sucesso, né? Eu acho que é bem legal aquela coisa antiga, né? A vida começa aos 40. Eu concordo, né? Eu realmente concordo que a vida começa aos 40 e a mulher precisa entender isso. Olha o quanto nós somos diferentes das outras gerações. Hoje a mulher 40 mais, ela tá no auge da profissão, ela tá ainda escalando ainda onde ela quer chegar, ela tá muito longe do topo, né? E a gente pensar também uma coisa, Lívia, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, você já parou para pensar que a maior fase da nossa vida a gente passa na menopausa? É isso que eu falo para as pacientes. Então a gente tem que estar bem. Então é uma fase que a gente não tem que ter raiva, a gente não tem que ter preconceito, nós não temos, porque a maior, eu falo muito isso para elas, você tem que pegar isso e ver o que você pode fazer da melhor forma possível, porque é a maior parte da nossa vida. Exato. É pequeno período antes, é pequeno período que a gente menstrua, e é dos 40 até os 80, é a maior parte. Exatamente. Eu falo para as pacientes, você não está no fim da vida como isso acontecia quando a sua avó entrava na menopausa. Exatamente. Sua bisavó entrava na menopausa. Agora, você entrar no climatério, você chegar na menopausa, é a metade do caminho. É só a metade. A vida ali tem... A outra metade está ali. E a gente também tem que ver que mudou muito a questão da cultura, que a mulher, antigamente, ela tinha essa visão da procriação, né? Então, eu acho que o fim da vida, eu acho que veio essa questão, nossa geração está melhorando e acredito que dos nossos filhos talvez já tenha perdido isso, né? Mas que veio aquela questão que a mulher parou de procriar, a vida acabou. Ela não serve para mais nada. Ela não serve para mais nada. Então, isso assim, se a gente for levar lá em relação às nossas avós, tudo, aí chegou o anticoncepcional, já deu liberdade para essa mulher, e depois do anticoncepcional foi esses ganhos cada vez mais. E quando chega essa menopausa, se ela bem vista, cuidada e equilibrada, é uma libertação. Com certeza. Essa mulher tá na melhor fase da vida, sem só o risco de engravidar. O risco de engravidar já não precisa mais do anticoncepcional, não é verdade? No auge da sua profissão, já bem consciente, dona de si e organizada e sem a menstruação. Olha isso. Exatamente. Mas isso é a forma que a gente enxerga, né? Isso. E isso que a gente tenta trazer com materiais como esse que a gente prepara para vocês. Para a gente tentar ver o outro lado da moeda. Então, assim, eu consumo muito material de mulheres 40 mais, até por trabalhar com isso, por estar entrando nessa fase, e justamente tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Mônica Martelli, você acompanha ela no Instagram? Eu adoro. Esse dia eu vi um vídeo muito legal dela, eu acho que até um Reels, se eu não me engano, e aí ela começa falando, gente, hoje eu vou falar das coisas boas do climatério. E aí ela brinca, e ela não consegue achar as coisas boas do climatério. E é isso que mas isso é uma brincadeira, né? Ela faz um humor com isso. Mas por mais que você esteja nessa fase sofrendo com tantas mudanças, é tentar ver isso que eu e a Camila a gente está falando, né? A gente tem que tentar ver quais as coisas boas de chegar nessa fase. Primeiro, você chegou, então você já fica feliz, a gente veio de uma pandemia. Exatamente. Aí, então a gente tem que estar muito feliz que a gente conseguiu chegar até esse momento. E segundo, procurar ver o que você já fez, colher tudo que você plantou até aqui, né? A sua maturidade, a sua profissão, a sua família que você construiu, e buscar a sua melhor versão daqui para frente, né? Se você não se cuidou muito até agora, nunca é tarde para começar. Vamos usar esses exemplos positivos, usar esses estímulos, como esse material que a gente está fazendo para vocês, para que seja uma propulsão para você conseguir respirar e falar, não, agora é uma nova fase, agora eu vou buscar ser uma pessoa melhor, eu vou buscar que essa próxima metade da minha vida seja melhor e eu consiga cuidar melhor de mim do que eu fiz até agora, né? Então, eu falo, sempre se compare com você mesmo. Não com o outro do lado, o outro da frente, o outro da telinha, né? Vai buscando a sua melhor versão a cada dia. Em relação ao sono, em relação ao seu jeito de ver a vida, em relação ao respeito pelo seu corpo, porque tudo que a gente faz que é ruim pelo nosso corpo, a gente está autoagredindo, né? Então, é importante a gente tentar e buscar desmistificar tudo isso, né, Camila? Principalmente com
o parceiro ou a parceira que está com essa mulher 40 a mais. Então, a gente quer que esse recado chegue a eles também, né? Para que sejam companheiros, para que vistam a camisa, segurem na mão, abracem quando preciso, saem de perto quando for preciso também. Exato. E consigam entender que esse desequilíbrio, essa oscilação é uma fase, que isso tende a melhorar, que é um momento que a mulher muitas vezes precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de respeito e precisa de ajuda profissional, em casa, dos filhos, do marido. Então, por mais que seja difícil em alguns momentos do dia a dia, corrido, estressante e tudo mais, é importante que a gente tenha esse acolhimento. Eu acho que a palavra é acolhimento. Eu acho que esse acolhimento por parte dos familiares, do marido, dos filhos, é muito importante e faz muita diferença. Eu vejo muito isso no consultório. Então, às vezes, a paciente chega triste, desiludida e fala: doutora, mas o meu companheiro, ele não entende isso, o meu casamento está acabando. E a primeira coisa que eu falo para ela é assim: tem possibilidade na próxima consulta ele vir? Porque aí eu consigo mostrar para ele que aquilo tudo é fisiológico e que a gente tem como equilibrar, mas que ele precisa fazer a parte dele também. Que eu falo que assim, Deus é perfeito, mas eu acho que ele desequilibrou um pouquinho aí, né? Porque aí a mulher 40 mais, ela começa a ter essas oscilações hormonais, mas que o homem vai ter lá depois de 60. Então assim, ficou 20 anos de gap aí, minha gente. Então eu acho que teve um desequilíbrio aí na hora da criação do homem e da mulher. E nesse momento o relacionamento tem que ser muito de cumplicidade, para que consiga passar por isso sem tantos danos, né? Então é importante, eu não sei se você tem esse costume também, Camila, de trazer às vezes o parceiro, a parceira, né, para consulta. Exatamente, eu ia falar isso para você, que é algo que quando vem e essas questões... A questão, a libido, eu tô irritada, é lógico que vem essa parte do climatério para mim, né? Vem uma parte diferente da sua. E eu convido que ele consiga entender. E eu sempre questiono o porquê que o marido vai na consulta do ginecologista só quando a mulher tá grávida. Exato. Exatamente. Você já viu, eu tenho certeza que eu, pelo menos no seu consultório, nunca vi um homem sentado lá junto com uma mulher. É bem raro. Geralmente eu intimo. Exatamente. Então, por que só quando a mulher tá grávida? A sua parceira, com a qual você passou todos aqueles anos e você vai passar mais muitos anos, quer dizer, mais a metade da vida, está sofrendo uma transformação. Né, eu gosto muito de uma reportagem que eu acho que eu vi da Angélica, que ela disse que ela chegou no Luciano e disse: eu não estou me reconhecendo, eu não sei quem eu sou. Então eu acho muito legal que esse parceiro esteja lá para descobrir com ela quem ela é agora. Construir essa nova versão junto. E precisa ir na consulta. Assim... É uma coisa que eu não vejo, né? Então, na psiquiatria até eles vêm mais. Às vezes fica sentado lá fora, eu chamo. E aí eu convido eles a pensarem sobre isso, né? Quando ela for ao ginecologista, participe. É igual quando ela estava grávida. É a mesma coisa, só que são transformações diferentes. E esse diálogo é muito importante, né? Porque, assim, até essa questão da libido mesmo, né? Então, às vezes eu tenho pacientes que questionam, que reclamam disso, mas assim, mas você fala que não tá legal pra você. Você acha, doutora? A gente nunca conversou sobre sexo. E você vai ver, tem 30 anos de relacionamento e, assim, nunca falou: eu gosto assim, eu gosto assado, eu não gosto assim, e agora eu não quero mais. Então, é importante que tenha esse diálogo e também é importante que parta do parceiro isso, né? O parceiro precisa ver, bom, você não está bem? E às vezes eu tenho paciente que fala assim: doutora, pra mim tava tudo ótimo, mas meu marido mandou eu vir aqui. Disse que eu não tô normal, não. E aí eu não entendo por que eu não tô normal. E às vezes acontece isso, mas é raro. A maioria das vezes, a queixa é ao contrário. Então, eu não tô me reconhecendo, eu tô tendo muitas oscilações e o meu parceiro não me compreende. E às vezes... não compreende porque ela também não sabe o que está acontecendo. Isso. Então, por isso que é importante. Eu tenho o costume de fazer isso lá em casa. Eu falo para as minhas pacientes fazerem a mesma coisa. Às vezes eu estou olhando algum material, algum artigo, até mesmo no Instagram, acompanhando alguma matéria, e aí eu vejo que está muito relacionado com o meu relacionamento. Seja até brincando, de lavar louça, essas coisas, mas às vezes até assim, em questão de escutar, em questão de ajudar um pouco mais em determinada tarefa, em questão de ser mais carinhoso em determinada, eu pego e marco e encaminho.
dou aquele aviãozinho no Instagram mesmo, sabe? E encaminho e mando uma mensagem embaixo. Ó, essa foi para você. Olha, vamos fazer isso. Olha que legal. E é legal dar esses toques. E é legal falar. E é legal dialogar. E, infelizmente, hoje, você vê muito nos restaurantes, né, Camila? Você já percebeu? O casal tá lá sentado no que era para ser um jantar romântico, mas cada um no seu celular. E isso é no dia a dia. Vai sentar para comer, para jantar, para almoçar, a família, e cada um com o celular. Então, o diálogo foi se perdendo. E é importante que a mulher puxe esse diálogo com o parceiro, com a parceira, e até que o marido comece a pensar nisso, porque dialogando, lendo, estudando, conversando é a melhor forma de ter conhecimento, de chegar, olha, a isso que a gente explicou aqui, né? Essas oscilações são normais, da fase, tem como aliviar, tem como melhorar, tem como buscar, até a questão mesmo, nós vamos mudar o estilo de vida, mas a casa inteira é sedentária. Poxa, muito mais legal se vai o casal fazer junto, né? Uma caminhada, se o casal começa a fazer um treino de musculação no mesmo horário, um incentivando o outro. Vamos pedir uma pizza segunda-feira à noite. Poxa, não vamos pedir uma pizza segunda-feira à noite, vamos juntos os dois para a cozinha e vamos fazer uma salada, vamos fazer uma sopa gostosa juntos na cozinha, já curtindo aquele momento, e os dois trabalhando para a saúde de ambos, né? E eu tenho muita dificuldade com a questão do sono, não sei se você pega isso. Aí a paciente fala, Lívia, eu deitei às 9, como você falou, mas aí meu marido ligou a televisão do quarto e eu não conseguia dormir. Poxa, tem que ser uma coisa, né? Tem que vestir a camisa junto, né? Então, essa questão de levar a consulta é uma dica importante. Essa questão de tudo que você lê e aprender sobre essa nova fase, você marcar, você encaminhar, você mostrar e ler para o seu parceiro, para a sua parceira também. E trazer junto com essa parceria o que a gente vai fazer para melhorar esse estilo de vida, para melhorar esse desequilíbrio hormonal. Eu acho que quanto mais aliados a mulher tem, mais fácil ela conseguir ter resultados, né? Com certeza, Lívia. E assim, a gente leva a importância que tem essa questão da informação, né, que você estava dizendo. Esse nosso mesmo podcast hoje era o Jô 11h30 de antigamente. Só que o Jô 11h30 se assistia na televisão o casal. Então, se falava de um assunto tão importante como esse nosso e os dois escutavam e discutiam aquele assunto naquele momento. Hoje já não mais. Olha o nosso formato hoje. Eles vão assistir muitas vezes de forma individual, né? Então, assim, são coisas que se perderam, que realmente nós temos que buscar. A realidade é essa e nós não vamos mudar, né? Por mais que a gente... É essa. Então, esses pequenos hábitos do compartilhamento de uma informação que você quer que ele saiba, essa questão de um assunto... tem que ser conversado. Sim, né? Precisa, né? Essa é a forma de participar o outro pela visão de uma outra pessoa, né? Então, de uma reportagem, do que tá vendo ali passa para ele, não precisa falar. Às vezes eu vejo que elas têm muita dificuldade de colocar o parceiro para conversar, porque vira DR. Então, às vezes, se chamar o parceiro para conversar, olha, eu gostaria muito de conversar com você sobre as coisas que eu estou sentindo. O lado de lá, de casamentos muito longos, vai falar, epa, o que eu fiz? E já entra na defensiva e a escuta já não vai ser a mesma, entendeu? E não tem como a outra forma disso começar. Então, essa maneira de você marcar, ou falar, olha aqui que legal essa reportagem, um personagem que ele gosta, um ator, alguma coisa, fala, olha, lê sobre aquele ator, olha o que ele está falando. É a melhor forma, às vezes, de comunicar o que a gente não consegue comunicar olho a olho. Hoje é o formato que a gente tem. É o formato que a gente tem. E falando um pouquinho dessa questão dos hábitos de casal e tudo, a gente vê uma questão muito importante da questão do consumo de álcool nessa fase, né, Camila? É uma coisa que eu tenho bastante dificuldade com as minhas pacientes, principalmente quando a gente entra com a suplementação hormonal, porque esse fígado que vai metabolizar o álcool é o mesmo que vai metabolizar o meu hormônio. E a gente começa a ter uma competição aí por enzimas e não é legal. Então, a mulher começa a ter essas oscilações de humor e tal, e muitas buscam no álcool tentar equilibrar isso, e é um tiro no pé. Porque aí vai piorar o metabolismo do álcool por conta do metabolismo mais lento dessa fase. Ela vai se sentir mais deprimida depois. A gente vai ter uma interferência no resultado do tratamento hormonal. Então, é uma coisa que muitas vezes, às vezes a gente, dependendo do consumo, de qual frequência tá, às vezes a gente tem que entrar até com algum tratamento para diminuir essa compulsividade que muitas vezes surge pós-40, né, Camila?
Essa compulsividade, ela acontece pós-40, mas também, se você observar, o álcool, ele é um remédio para várias fases, né? Se a gente colocar... E tem médico que prescreve, né? A libido tá ruim, toma um vinhozinho. Eu fico possessa com isso. Isso existe demais, né? E se a gente for pensar, o álcool, ele é remédio lá na adolescência e início da vida adulta para desinibir. Tá naquela fase da vergonha, vai desinibir. Depois casa, na faculdade... Todo mundo usa, o barzinho da esquina é mais lotado do que a sala de aula. Depois casa e passa a ficar o vinho da quarta-feira, o vinho não sei o que, a cerveja para relaxar. Vai chegando mais, aí vira o álcool para dormir. Então, eu preciso, se eu não tomar, eu não durmo bem. Exato. E aí, com isso, olha quantas funções ele vai tendo que não é a mesma coisa de tomar Dramin para dormir. São funções, não é para isso, né? E aí tem uma coisa muito legal que fica na placa do PROAD lá na Escola Paulista na frente, que é assim, o oposto da dependência não é a abstinência, e sim a liberdade. E aí essas pessoas perdem essa palavra, que é a liberdade. Você já não escolhe mais quando você quer beber, a bebida te escolhe, porque eu só durmo se eu beber, eu só relaxo se eu beber, então você já não tem mais a liberdade, não é você que escolhe a hora que quer beber. E a gente percebe muito nessa fase, né, porque ela entra para isso, o sono tá ruim e vai beber. Não sai mais muito, tô em isolamento, tá um saco meu final de semana, eu vou beber. E vai indo, aí a bebida vai entrando numa fase que a gente precisa desse fígado. Exatamente. Né, tanto para você quanto a maioria das nossas medicações, né, elas interagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E dos transtornos mentais, assim, o que eu mais vejo acontecer, Camila, é a névoa mental. E as pacientes vêm com uma preocupação, assim, absurda. Lívia, eu acho que eu tô com Alzheimer. Eu acho que eu tô começando com Alzheimer precoce, porque eu tô esquecendo de coisas que eu não esquecia mais. E esse é um sintoma muito comum também, né? E às vezes a gente até tenta desmistificar um pouco, mas é uma coisa que assusta bastante essa mulher. Uhum. E é uma coisa que, às vezes, até pode ser um dos sintomas que a gente tem na questão da depressão também, né? Exatamente. Um dos critérios diagnósticos, né, da depressão é essa. Mas, assim, uma coisa bem legal para instruir essa mulher. Um quadro demencial, que o medo de todo mundo é a tal do Alzheimer, né? Um quadro demencial é quando você perde funções que você já está executada. Então, é aquela mulher, às vezes, quando se preocupar, quando o ferro estiver muito ligado, de esquecer muito o ferro ligado, vai fazer um arroz, não lembra a sequência, quem que vem primeiro, vai sair de casa, não consegue lembrar para onde vai, um caminho que era comum. Essa repetitiva, a família diz às vezes que a pessoa está muito repetitiva, e não é o que a gente vê na mulher 40 mais. Então eu falo assim, nossa, mas esses aí são muito graves, isso já é lá na frente. Então vamos lá para nós não estamos com Alzheimer, né? Nós 40 mais não temos nenhum desses sintomas como eu listei aqui. Eu falo às vezes para elas que não é tanto uma memória, porque não chega a ir para memória. Eu acho que o que nós temos muito nessa fase é uma desatenção. Porque nós podemos falar em memória em algo que já foi decorado. E eu acho que essa vida nossa é tão corrida e tudo é tão rápido, é a criança, é o trabalho, é isso e aquilo, que eu falo para elas, isso é muito para nós. Então, na verdade, eu acho que se a gente for raciocinar, o nosso cérebro está cansado, já não tem mais 30, e nós não conseguimos ter atenção, não vira fazer memória. multifunções, né? Exatamente. Então, na verdade, eu fico pensando, até que ponto é a sua memória que está ruim ou é a atenção? Exato. Porque eu esqueci, eu tive que decorar. E às vezes a pessoa não passou nem da parte da atenção. Exato. Então, mas incomoda muito elas. Então, é a hora de parar e falar, antes eu conseguia arrumar a cama, a casa, dar comida pro cachorro, fechar a janela, levar a criança para a escola, depois ir trabalhar. Então, hoje, talvez, eu precise delegar. Hoje, talvez, eu consiga só arrumar a criança para levar para a escola e eu tenha que voltar para arrumar essa janela. Exato. Ou eu precise delegar isso. Então, é isso. É entender que nessa fase da vida, até que ponto está sendo multitarefas e até que ponto está tendo realmente esse esquecimento. Eu fico nessa dúvida. E eu acho que faz todo sentido, porque nessa fase a gente está cuidando do pai idoso, com os filhos, exatamente, com o trabalho, com a vida financeira, com a casa. Então, acaba tendo uma sobrecarga absurda. Como tem atenção a tudo? Porque vamos pensar quando a gente estudava na faculdade, para você decorar aquilo para a prova... Você não fazia mais nada, era só aquilo. Você tem que focar. O foco, a atenção, aí você decora, memoriza, vamos usar essa palavra, você memoriza para virar uma
perda da memória. Então, a gente não tá memorizando. Não tá ficando nem no foco, coisa tá lá atrás. Só, as coisas acontecem. E fora uma coisa também que eu acho que a gente precisava abordar, além da névoa mental, que é muito comum, que eu vejo, são os transtornos alimentares, Camila. É uma coisa que me preocupa bastante, porque eu ouço com muita frequência, assim, até pela questão da mudança do metabolismo, a gente tem maior acúmulo de gordura, ocasionar resistência insulínica, vai gerar um maior apetite por carboidrato e açúcar. Então, essa questão metabólica já desencadeia um apetite diferente para a mulher. Essa deficiência de progesterona já associa uma alteração de humor. Mais irritada, mais chorona em alguns momentos. E esse casal me leva a uma compulsão alimentar muitas vezes. E isso tem me preocupado bastante. A ponto de eu estar pensando e procurando ajudas de como ajudar essa paciente aí nessa questão de diminuir massa gorda, aumentar a massa magra, controlar essa compulsão. E muitas vezes eu mando a paciente para Camila para isso. Para a compulsão alimentar que foi desencadeada após essas oscilações hormonais. Então, assim, após vamos fazer uma associação com essa visão bioquímica, essa parte hormonal que a Lívia disse, com a parte da psiquiatria do porquê essa compulsão vem. Então, toda a parte química do porquê a compulsão vem, ficou muito bem explicado pela Lívia, e agora pela parte da psiquiatria psicológica, o porquê essa compulsão vem. Esse casal, que nem eu falei lá atrás, ele já não sai mais muito, ele já tá mais caseiro. Ela já tem mais preguiça, já não tem mais tanta vontade, se arrumar para sair. Então, ele já fica mais em casa. Então, o prazer da vida social já vai diminuindo, né? Aqueles prazeres, às vezes, assim, os amigos estão na mesma idade, então diminui a socialização também muitas vezes. Já não tem mais tanto prazer, né? E o que é a compulsão? Seja ela compra comida, qualquer uma delas, o álcool, qualquer compulsão, está cobrindo um espaço que estava vazio. E que espaço nessa mulher 40 a mais está vazio? O do prazer. Ela está numa fase totalmente que está colocando à prova esse seu prazer, tanto quimicamente, como você disse, e como a vida está colocando ela à prova. E esse prazer para ela é complicado. E qual que é o prazer mais fácil que nós temos? O abrir o pacotinho. Porque você vê que a compulsão alimentar, ela não vai cozinhar o ovo para comer o ovo cozido. Ela não vai descascar o abacaxi. Então, você vê que vai muito além, né? É a facilidade da dopamina. Sim. Então, assim, na parte da psiquiatria, assim, é aquela, eu quero dopamina. Então, essa compulsão, ela entra ali. Ela entra assim, minha vida não tá legal. Né? Atividade física. Isso nós estamos dizendo da mulher que não seguiu as nossas regrinhas da nossa pergunta anterior lá de trás. É aquela mulher que já não está saindo de casa, já não está fazendo mais atividade física, que tem uma alimentação. O que vai ser a alegria dessa mulher? É abrir pacotinho. Mas qual é a busca disso? A busca é essa compulsão ligada nessa fase, por isso que você disse que é o casal, porque ele também. Exato. Então, é essa questão da busca desta dopamina. Né? Então, a compulsão entra ali. Então, por isso que entra toda essa questão dessa regulação e desse incentivo de vamos buscar outras formas de prazer. Né? Como toda compulsão, como toda dependência, qual que é o grande tratamento? Aumento de repertório. Tudo que você vai tratar, dependência de comida, dependência de álcool, qualquer coisa que você for tratar, o que não é remédio, né? Aumento de repertório. Então, assim, vamos ver o que você pode fazer no sábado à noite. Faça um diário. Que hora tá vindo essa compulsão? O que a gente pode colocar nesse horário? O que você gostava de fazer e não faz mais? O que você gosta? É isso, porque essa comida está entrando, ocupando um espaço que são buracos que estão ficando vazios, que antes dava alegria. Sim. Então, é começar a ocupar esses buracos. Né? Porque senão não adianta. Não adianta eu colocar uma medicação, você tratar o hormônio, se ela não conseguir entender essa parte da lição de casa. Mudar o comportamento, Eu preciso achar a minha dopamina natural. Eu preciso achar o que me dá prazer. Eu preciso achar algo que me preenche. Né? Aí, se não tiver, isso é complicado a gente tratar a compulsão, seja ela qual for. Sim. Então, é uma coisa que abrange além, né, da psiquiatria, além da parte hormonal. Talvez uma terapeuta para entrar aí, para ajudar. O apoio de quem está ao redor para tirar daquela crise, né? Porque aí entra para você, né? Então, assim, eu vejo essa parte dela da falta do prazer.
E aí entra no que você disse. Ela come mais. Só que antes, quando ela comia com 30, resolvia ali um dia de dieta, uma semana de dieta resolvia. Só que agora já não resolve mais. Exato. Então aí entra naquela coisa, é uma compulsão que antes sempre eu resolvi facinho, agora já não é mais. Então entra naquela explicação da resistência insulínica, isso e aquilo. E aí vira essa obesidade que a gente tá vendo aí. Com certeza. Gente, é tão gostoso, né? Se deixar eu e a Camila, a gente vai ficar aqui até a noite falando. Então, assim, Cá, eu queria encerrar o nosso podcast. Queria que você, pensando nessas mulheres que estão escutando a gente, nesses parceiros que têm uma mulher 40 a mais, todo mundo que está nesse momento, o que você tem para deixar de recado, de dica, de orientação para essa mulher? O que eu queria dizer para essa mulher, não como médica, mas como alguém que também é 40 a mais e que está passando por tudo isso, né? Vamos avaliar, faz uma pergunta para si mesmo. A questão assim, daqui 10 anos, eu gostaria de estar nesse local que eu estou hoje? E essa pergunta é o que eu tenho para dizer para vocês, vai responder o que eu tenho para dizer para vocês. É esse lugar? Não é? Então vamos recomeçar. Vamos refazer, vamos reconstruir. Ou começar, não é recomeçar. Às vezes é começar um sonho, uma faculdade, um relacionamento, planos, né? E para o casal, né? No sentido do casal, acolhimento e escuta. Falar, doutora, mas eu não tenho o que eu posso fazer. Então vocês falaram de um monte de coisa aí, química, isso e aquilo. Eu como marido, o que eu posso fazer? O principal, escutar. É só a escuta. O poder do acolhimento e da escuta. Você acolhe aquilo e tudo bem, e valida. Eu imagino que não esteja sendo uma fase fácil, mas eu estou aqui. É só isso. Então essa é a dica que eu deixo. Ai, que linda. Então pra gente finalizar, vamos pensar em tudo que a gente falou aqui, né? Primeira coisa, se permita passar por essa fase, ter essas oscilações, não se sinta presa em preconceitos, em tabus. Fale sobre tudo que você está sentindo com as suas amigas, com seus familiares. Se abra com seu parceiro, com a sua parceira. Se permita passar por isso. Mais do que tudo, busque a sua melhor versão. Se encoraje a mudar o seu estilo de vida. Um pouquinho por vez, um passinho de cada vez. E sempre buscando o seu melhor a cada dia. Então, compare o seu hoje com o seu ontem. E vai fazendo assim. Essa semana eu tô melhor que semana passada. Eu já consegui beber mais água, já consegui dormir melhor. Eu já consegui conversar sobre esse assunto que eu tinha vergonha ou medo de conversar com o meu parceiro. E, claro, procure ajuda de profissionais que estão abertos para esse acolhimento, que estudam, que entendem dessas oscilações, porque tem como a gente passar bem e saudável por toda essa fase. Estamos aqui de braços abertos para acolhê-las. Espero que essa mensagem possa ajudar o máximo de mulheres que for possível. E queria pedir para quem já segue a gente lá no YouTube, passe para outras amigas, que vocês sabem que vai ser importante que essa mensagem chegue. O vídeo está lá disponível, todos os nossos episódios. E para quem vai fazendo um exercício, arrumando a casa, dirigindo, vai pelo Spotify e ouça todo o nosso conteúdo lá. Sempre temos novas novidades, com alguns recortes no Instagram também, para quem segue lá no Instagram. Espero que eu possa ter ajudado vocês e até a próxima!